Olá, bom dia. Estamos aqui dando continuidade ao nosso evento. Hoje já tivemos o seminário clínico com a Aline e agora vamos ter a nossa primeira mesa com as nossas colegas Gina e Maria Luísa. Meu nome é Cecília Camargo, eu sou professora e supervisora do curso Formação em Psicanálise. Eu quero dizer que é um enorme prazer estar coordenando essa mesa, que é um espaço propiciador de reflexão e produto do intenso trabalho que vem sendo realizado pelo nosso grupo, dedicado ao pensamento de Melanie Klein, Bion e outros autores que expandem as suas ideias. A presença do arcaico e dos processos de simbolização em suas diferentes formas de manifestação na clínica são temas atuais e vêm sendo objeto de estudos aprofundados por este grupo, do curso de formação em psicanálise, do Departamento de Formação em Psicanálise, do Instituto Sede Sapiense, casa que nos acolhe e à qual nos orgulhamos de pertencer. Neste evento, é este produto que está sendo compartilhado com todos vocês. Nesta manhã, então, nós vamos ter as contribuições das nossas colegas Gina Tamburrino, e eu vou ler, fazer uma breve apresentação da Gina. A Gina é psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, membro docente do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES, coordenadora e docente do curso Para Além da Contratransferência, o Analista Implicado, do mesmo instituto, docente do curso Sujeitos da Psicanálise do COGIAI, da PUC São Paulo, autora dos livros Escutando com Imagens, pela Vetor, Enactments e Transformações do Campo Analisante, pela Escuta, em 2016, e co-organizadora e autora do livro Para Além da Contratransferência, o Analista Implicado. Você prefere que eu faça a sua apresentação já, Maria Luísa, ou eu faço no intervalo? Depois. Pois, tá bom. Então, Gina, com você a palavra. Obrigada, Cecília. Você tem 30 minutos e eu aviso você quando tiver faltando 5. Ok, obrigada, Cecília. Bom dia a todos. Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa. Eu queria dizer também que esse evento está sendo organizado pelas nossas colegas Suzana Alves Viana e Thalita Cristina Somense Dias. Obrigada. Tá bom. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta manhã de sábado com vocês. E o que eu trouxe aqui hoje para apresentar, né, sobre o nosso evento, tem a ver com um gradiente do trabalho analítico do analista entre o sonhar e o não sonhar. Então, eu vou começar aqui, porque eu falo muito, tive que cortar muitas coisas e provavelmente terei que cortar outras. Bom, transformações do terceiro analítico entre Reveries e Enactments. O reconhecimento do dispositivo contratransferencial fez compreender que o analista não pode neutralizar o peso de sua mente. A dimensão intersubjetiva, por sua vez, nos fez ver que é impossível localizar a origem das ideias, sentimentos e pensamentos que emergem na sala de análise e, mais especificamente, na mente do analista. Afinal, de quem foi a ideia? Pergunta Ogden. Como atribuir autoria ao que é dito, pensado ou sentido na sala de análise, no âmbito ou mesmo no âmbito da escrita? A psicanálise, como Bion a compreende,
é uma sonda que expande o campo que investiga. Indo nesta direção, consideramos a análise, uma experiência emocional acontecendo entre analista e analisando, que nasce da possibilidade única de cada encontro entre as subjetividades e intersubjetividades formadas e transformadas no encontro entre analista e analisando, conforme nos fala Ogden. Analista e analisando não existem apenas enquanto entidades separadas, como também não existe apenas um fenômeno transferencial e outro contratransferencial separados, e sim como uma unidade, transferência contra transferência, tal como Henrique Hacker anunciou ao final da década de 40, já antecipando o conceito de campo. Com a complexificação da compreensão do que se passa no encontro analítico, passamos a entender que para que o trabalho de análise aconteça, é preciso considerar, e aqui acompanho Figueiredo, que a experiência de encontro na sala de análise se desenvolve no contexto de uma dimensão histórica com os seus desdobramentos, considerando a transferência enquanto força ativa do passado, que dá ao campo do aqui e agora da situação analisante, densidade e multidimensionalidade. Isto está em articulação dialética com outras operações na mente do analista, a partir de suas contratransferências, onde se oferecem as escutas estéticas e imaginativas. Através das rêveres e de outros fenômenos que envolvem a mente do analista, como as alucinoses e flashes oníricos. Minha proposta nesta apresentação é abordar como a dimensão intersubjetiva do trabalho analisante nasce no aqui e agora da situação analisante, realizando o trabalho psíquico através da dialética sonho, não sonho. Do lado do sonho, temos as experiências de Rêverie do analista, e do lado do não sonho, temos os enactments. Para esta apresentação, eu preferi apresentar o que são rêveries, através do modo como Ogden a apresenta poeticamente num de seus lindos trabalhos. Ele faz uma espécie de popurrí poético, trazendo especialmente Jarrell, e Jarrell falando da poesia de Frost. Entre outros, ele faz um popurrí, né, onde Jarrell comparece especialmente, mas ele traz outros, né, para falar da rêvere. Ele diz assim: as rêveres são coisas feitas de vidas e do mundo onde vidas habitam. São sobre pessoas, pessoas trabalhando, pensando sobre coisas, enamorando-se, tirando sonecas. São sobre os hábitos do mundo, sua estranha normalidade, suas estranhezas comuns. Rêveres são nossas ruminações, devaneios, fantasias, sensações corporais, percepções fugazes, imagens emergindo dos estados de dormência. São melodias, frases, e atravessam nossas mentes, e assim por diante. É dessa experiência que eu quero falar aqui, do modo como a mente do analista é tomada, né, no encontro entre analista e analisando. Então, para dar conta disso, eu preferi trazer algumas vinhetas clínicas e falar desses fenômenos que acontecem na sala de análise. Como é um evento, não é um evento fechado, eu recorri a textos, a vinhetas clínicas já publicadas por mim e outras de atendimentos que eu fiz há muito tempo,
e que eu pude, então, tomá-las como exemplo, né? Primeira vinheta. Estou com Nero. Ele está sentado à minha frente, narrando quanto se ressente ao ver sua mãe sofrer com o Alzheimer da mãe, sua avó. Diz o quanto é aflitivo e que percebe sua mãe num beco sem saída, pois não há o que fazer, a não ser se arrastar nisso, que parece uma infinita agonia. Repentinamente, vejo alguém pular minha janela e passar à nossa frente. Meu consultório, nessa época, ficava no primeiro andar e havia uma marquise. Não consigo definir o que é. Embora tivesse uma forma humana, não me parecia um humano normal. Não sei se era um homem negro, mas me parecia. Me pergunto, é um espírito? É um homem negro? Me assusto com essa experiência de milésimos de segundos, com essa espécie de alucinação. Ou seria mesmo uma alucinação? Não entendo nada e a sessão termina. Resto algum tempo tomada por essa vivência estranha e depois a esqueço. Cerca de 20 dias depois desse acontecimento, Nero estava sentado à minha frente ainda. Digo ainda porque me parecia que ele não havia saído de lá, daquele lugar. E, na verdade, nem eu. Após conversarmos longamente sobre suas angústias diante das demandas de trabalho, não aguento, diz ele. Nero começou novamente a falar da avó, com o Alzheimer, e diz: prefiro morrer queimado a ter um Alzheimer da minha avó. Nesse momento, e apenas nesse momento, me retorna à mente o espectro negro, o espírito que nos assombrou e rompe ali naquela hora, fazendo uma ligação com esta fala de Nero. Tomada de surpresa, penso que compreendo, ou compreendo alguma coisa. Aquele espectro indefinido era Nero carbonizado. Prefiro morrer queimado a ter Alzheimer. O que havia escapado para fora de minha mente era um elemento alfa que pôde ser visto a olho nu no exterior, escapando para dentro da sala de análise. Antonino Ferro, inspirado em Meltzer, chama a este fenômeno de flash visual. O que Nero me comunicava através dessa experiência estranha não era o medo de ter Alzheimer, mas era o medo de ficar louco, de sentir-se louco. A loucura o espreitava através do desatino da avó. Através da comunicação entre os inconscientes da dupla analisante, Nero me havia comunicado seu pavor 20 dias mais cedo, levando-me ao beco sem saída, ao beco da loucura. Em estado de regrediência, como nos diz Botelat, retornei à minha infância, aos medos do escuro e de nele encontrar espíritos que muitas crianças experimentam. Com os acontecimentos da sessão seguinte e sobredeterminados pelos acontecimentos da sessão anterior, onde brota o espectro, consigo sair, onde brotou o espectro, consigo sair do beco e da loucura, do beco da loucura e pensar. Não é o Alzheimer que assusta, é a certeza de que Nero está ficando louco. Digo a Nero que seu desconforto com a avó parecia tocá-lo mais forte e mais fundo do que os sofrimentos de assistir ao desmoronamento da avó e ao consequente sofrimento da mãe. Nero diz então: fico tomado por muitas coisas, muitas ideias. A partir dali, Nero começa a trazer aos poucos recordações de quando era menino, começa a fazer associações com recordações de sua infância. Numa delas, o pai havia desaparecido por dias, retornou abatido e cheio de segredos.
tornou-se calado e nunca falaram sobre o ocorrido. Fala de um baú de segredos. Quero abri-lo, diz Nero. Fizemos inúmeras conversas sobre esse baú, que transitava entre sua existência real e alucinada. Mas, o que eu quero marcar aqui, o mais importante dessa experiência foi a de enlouquecimento da analista. Porque esta experiência me levou, né, a entrar em contato com a dimensão do pavor da loucura já experimentada de Nero. Entrar e sair para então realizar trabalho de ligamentos e desligamentos, mas não há como sair se não entramos. Então, assim, o mais importante, né, nessa experiência que eu acabo de contar é o fato de que eu só pude ter a dimensão dessa experiência, né, a dimensão da loucura de Nero que ele me transmitia, que ele me comunicava, vivendo essa experiência. Ele me leva lá, naquele lugar, né, e através dos encontros com os meus próprios recursos do pré-consciente e do inconsciente, né, naquela situação, eu consigo articular 20 dias depois, através de uma outra fala de Nero, né, o que ele, na verdade, havia já me comunicado naquela situação. Vou contar agora uma outra experiência. Estamos ainda nas primeiras sessões de análise. Com Salvatore agora, não estou mais falando de Nero. Estamos ainda nas primeiras sessões de análise. Após as entrevistas, Salvatore ainda estava sentado, tentando se situar nessa experiência de encontro comigo. Ele me contava sobre sua carreira, sobre o importante... Ele me contava sobre sua carreira, sobre o importante lugar que ocupava como vice-presidente numa empresa. Narra de um modo que me parecia assustado, que cresceu rápido, enquanto penso, um garoto prodígio. Quem me indicou você foi o psiquiatra que consultei. Estou me sentindo ansioso e algumas vezes o meu coração dispara, me deixa assustado. Conta que teme não conseguir sustentar sua situação grandiosa no trabalho, como se de repente pudesse sentir uma fraqueza nas pernas e desabar. Nesta sessão, estava me contando sobre sua infância, sua adolescência e sobre os percalços da família. O pai havia sofrido um duro golpe e havia perdido muito dinheiro, prestígio e posição. A vida que sempre fora repleta de muita abundância em todos os aspectos, dinheiro, carro do ano, viagens, repentinamente parou. Uma grande depressão tombou sobre a família. Estou ouvindo Salvatore com atenção e, de repente, vejo uma cena em que uma mulher se agacha e agarra na terra uma raiz, ergue o braço segurando firmemente a raiz e profere fortemente: eu juro que nunca mais vou passar fome. Penso, o que Scarlett O'Hara está fazendo aqui, no meio da minha sala? Me senti um tanto ridícula e louca, que perdi o rumo. Mas permaneci ouvindo. Permaneci ouvindo Salvatore como podia, apesar da perturbação que me tomava. Olho para Salvatore e vejo-o agarrado aos braços da cadeira que ele estava sentado. Me parecia tenso e imagino que ele estava tentando achar palavras para me dizer algo, ao mesmo tempo que não sabia como dizê-lo. Seguimos um pouco dentro de um silêncio angustiado e digo a ele que percebia-o incomodado com alguma coisa, ao que ele me respondeu: estou aqui me lembrando de coisas que nunca falei com ninguém. É muito constrangedor. Sem pensar, digo a Salvatore
que ele estava me contando que passou por períodos muito difíceis, em que passou por muitas necessidades. Ainda sem pensar, avanço, dizendo que estava me lembrando de uma cena de um filme, onde uma personagem arranca uma raiz da terra e jura que nunca mais iria passar fome. Salvatore me olha em silêncio, e assim permanece até o final da sessão, na qual eu estava me sentindo muito arrependida por ter feito uso explícito da Heaven. Na sessão seguinte, Salvatore inicia a sessão dizendo: houve uma época em que passamos fome mesmo, fome de não ter o que comer. Isso me constrange ainda hoje, não suporto lembrar disso. Imagine você, saímos de uma situação em que estávamos muito bem de vida e passamos fome de não termos o que comer. Nessa época, eu assumi as responsabilidades de minha casa. Sentia-me responsável pelos compromissos da família. Digo-lhe então que a cena do filme parece trazer algum sentido. Ele acena a cabeça afirmativamente e, olhando-me um pouco assustado, diz: eu pensei, puxa, que coincidência, achei interessante você ter falado aquilo. Na verdade, surpreendente. Tenho muita vergonha de tudo isso. A partir desse momento, Salvatore passa a falar dos conflitos com o pai e de sua dificuldade em ter alcançado o cargo, um cargo tão alto e tão cedo, de seu medo de não conseguir sustentar esse lugar. E isto dá lastro ao trabalho analítico que seguimos. A Heaven, da cena do filme, quebrou o silêncio experimentado pela analista, desalojando-a do estado de reserva de si para o outro, como nos diz Luiz Cláudio Figueiredo. Quando Scarlett O'Hara irrompeu no meio da sala, arrancando uma raiz do tapete, terra, jurando que nunca mais passaria fome, a analista se vê num cenário inusitado e maluco, como se tivesse cochilado e acordado noutro lugar. E não era mesmo um outro lugar? Esta Heaven é importante neste momento por trazer à tona a situação traumática experimentada por Salvatore, que emerge na situação analisante, atualizando o sentimento de ruína diante da condição de fome experimentada pela família. A fome aqui deve ser compreendida em sentido estendido, de desmantelamento da condição da família que caiu num abismo com a derrocada do pai. Salvatore estava experimentando as angústias de se ver sempre na iminência de perder tudo novamente. Sentia-se angustiado, com medo de não dar conta do lugar que conquistou. Era tomado por taquicardias experimentadas como o perigo do coração explodir. Aos poucos, fomos fazendo ligações com o medo da ruína e dos excessos que ele experimentava com a bebida e a sexualidade, que não entrarei aqui neste contexto. A Heaven se fez importante aqui, neste momento do processo, por atualizar ao mesmo tempo que constituiu uma experiência emocional da dupla. Portanto, se trata de considerar também, mas não apenas, os aspectos históricos do inconsciente passado, como aponta Luiz Cláudio, mas do que está acontecendo no aqui e agora da situação analisante, que vem sendo trabalhado desde o casal Baranger, né, muito trabalhado atualmente por Thomas Ogden e por diversos autores, por diversos analistas que estão se ocupando dessas questões teórico-clínicas e clínico-teóricas no nosso contemporâneo. Na situação com Salvatore, o seu medo de cair em ruína é determinado pelo inconsciente passado,
pela força da transferência, mas também existe um medo constante de que isto se repita, e é isto que está se manifestando na Revire. A Revire fornece ao analista a dimensão do que Salvatore experimenta, de cair de suas próprias pernas se tiver que passar fome novamente. Para terminar, a Revire que se forma na mente do analista é produto do sonho da dupla analisante, e é sobre ela que o sonhar se fará possível. Agora, contrastando, né, quer dizer, contando uma outra faceta dessa experiência entre Revires, né, dentro desse gradiente de sonho, onde se produzem Revires e flashes oníricos, eu gostaria de contar uma experiência sobre o enlightenment, né, que é sobre justamente um momento do não sonhar, né, que pode se fazer essa passagem para o sonhar. Cecília, quantos minutos eu tenho? Deixa eu ver que horas são. São 11h01, você tem até 11h08. Você tem Tá, mais 7 minutos. tá bom, vou ser então mais breve. Vou contar uma experiência de uma paciente que eu chamo de Dolores, né? Os minutos passam, as sessões passam, os meses passam, os anos passam. Um dia olhei para Dolores, enquanto ela falava sentada em sua cadeira, ela não se deitava, e sonhei-me naquela cena por anos infinitos. Ela com uma beleza de porcelana intacta, e eu já tendo virado uma caveira. Pensei, meu Deus, eu vou atendê-la para sempre. Mesmo depois de morta, eu estarei aqui ouvindo Dolores. A imagem revela o nosso lugar no campo analítico, no campo analisante, porque está em movimento. Aquele trabalho iria durar a vida toda. O tempo para Dolores não passava. Ela poderia continuar eternamente ali comigo, sem que o tempo de sua vida fosse consumido. A aparência de Dolores tornava difícil acreditar no sofrimento tão profundo de seu corpo. Sua aparência estava longe disso. Era impossível olhar para ela e imaginar que não dormia, não comia ou que estivesse sentindo muita dor. Nessa ocasião, Dolores vinha faltando muito e eu estava muito aborrecida com o andamento do trabalho. Ela era uma paciente que eu atendia dentro de um ambulatório, de um serviço público. Só que eu não me dava conta do quanto eu estava me sentindo afetada por todas as faltas e todos os pedidos, né, imensos de Dolores, né, que nunca estava satisfeita com o que era possível ser oferecido a ela. Ela contava as inúmeras vezes em que os médicos a maltratavam, em que a mãe a maltratava, a família, a chefia que ela trabalhou, todos tiravam muito dela, mas ela não conseguia entrar em contato, não conseguia receber o que era dado. E eu sempre, o que aconteceu com Dolores aqui, foi que eu tentava atender tudo aquilo que ela me solicitava, né? Sem perceber, eu fiz um conluio com ela. E esse é o ponto, né? Eu fiz um conluio onde eu me coloquei como uma mãe extremamente boa, achando que eu era uma mãe analista extremamente boa, né? Que podia oferecer tudo a ela, né? Que podia oferecer tudo a ela. E não tinha limites também com a minha própria condição de estar presente, de oferecer a ela o que eu podia. Então, se ela faltava, eu oferecia um outro horário. Eu havia levado Dolores para o meu consultório particular, porque no ambulatório não conseguimos encontrar um lugar que eu pudesse atendê-la nos horários que eu estava disponível lá. Então, eu fui oferecendo a ela várias situações onde eu fui extrapolando o meu próprio limite.
O que foi acontecendo aqui foi que foi se desenvolvendo um enactment crônico. Eu fiz um conluio com ela, neguei a minha própria condição, neguei a minha própria realidade, né? E fiquei em conluio com ela também, que também negava tudo aquilo que ela recebia. O que foi acontecendo é que eu também não fui me dando conta do quanto eu ficava afetada com essa situação. E aí o que aconteceu foi que, num determinado dia, ela chega e ela me conta mais uma vez porque não conseguiu chegar. E nesse dia, eu fui ficando muito tomada de raiva, muito tomada de descrença. E quanto mais essa raiva cresce, mais eu vou me sentindo sem condições de estar ali com ela. E é nesse momento que que eu percebo que o meu corpo está congelado e sou assaltada por essa imagem, né? Me vejo uma caveira sentada na minha cadeira de balanço, né? E olho para ela e vejo uma mulher, uma boneca de porcelana, como se nada pudesse tocá-la. Uma boneca também não está viva, né? Mas ela estava intacta. E eu penso, meu Deus, eu vou atender essa mulher a vida inteira, eu vou morrer, eu vou me descarnar e vou continuar ouvindo essa mulher. Eu não quero isso para mim. E ela continua falando, porque ninguém me entende, porque ninguém me escuta, porque ninguém me ajuda. E eu irrompo nessa hora e digo, exatamente, ninguém te ajuda e eu também não te ajudo. Então, eu não posso realmente mais continuar com esse trabalho. Nesse momento, eu rompo, né? Eu rompo com aquela condição de eu posso fazer tudo por você. Eu rompo e digo, eu realmente não a estou ajudando, vamos parar por aqui, eu vou reencaminhar você ao ambulatório e vou passar você para os profissionais do ambulatório e vou pedir que um outro analista a atenda. Em função deste rompimento, que foi o enactment agudo, quando eu rompo o enactment crônico, que é o estado de não sonho, né? Quebra-se esse conluio, quebra-se esse pacto que nós havíamos feito, e a partir desse momento ela diz, mas eu não estou falando de você. E eu digo, mas eu estou falando como eu me sinto com você. E nós seguimos conversando um pouco, mas quando eu faço isso, o que acontece é que eu descongelo, né? Eu começo a voltar ao normal. Eu estava gelada, congelada, os meus dedos pareciam que iam quebrar. E eu o meu corpo volta a ficar aquecido, né? O sangue volta a correr nas minhas veias, a carne volta para o meu corpo, né? É assim que eu sinto nessa hora. E a sessão acaba, nós vamos embora, e a partir daquele momento, quando Dolores retorna, eu não me sinto mais obrigada, né? Com aquele furor curandes, né? Que não é, né? De fazer tudo por ela, e não atendo quando ela não vem, não ofereço um outro horário, não busco uma receita com um médico, psiquiatra, porque ela perdeu a consulta, porque não tinha dinheiro para vir à consulta psiquiátrica, não ultrapasso o tempo com ela, mesmo que ela chegasse atrasada, e nós vamos nos organizando. E Dolores começa a trazer outra qualidade, inclusive, de sonho noturno. E nós conseguimos trabalhar essas situações. E ela começa, depois de mais de 5 anos de trabalho, ela consegue, depois de parada tanto tempo, ela consegue trabalhar com a condição que ela tinha. Ela começa a fazer crochê nas bordas de toalhas, né? E, inclusive, ela se propõe, quando eu a trago para o meu consultório, depois, nesse momento, teve um rompimento com essa instituição, né, desse trabalho que vinha sendo acontecendo, um dos desmantelamentos desse serviço público, né, de uma situação que se agravou muito ali, e eu trago o Dolores para o meu consultório e ela se propõe em pagar com as toalhinhas que ela tecia e que ela começou a fazer.
Não vou me estender mais, porque o meu tempo já encerrou, né? Mas eu gostaria de marcar essa qualidade de não sonho que passa para o sonho. Obrigada. Muito De não obrigada, sonho que passa Gina. para o sonho, né? Muito obrigada, Gina. Lindas as suas palavras e muito interessantes os casos que você apresentou. E agora a gente vai dar prosseguimento, ouvindo as palavras da Maria Luísa Scrosop Persicano, que é psicanalista, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC, tem pós-graduação em psicologia escolar pelo IPUSP, especialista em psicologia clínica e psicologia escolar pelo CRP, membro titular, professora e supervisora do Departamento de Formação em Psicanálise do SEDES, onde é coordenadora da Comissão de Projeto e Pesquisa e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Psicanálise, Grupos e Instituições. Membro do NAS, do Instituto SEDES, do NAS do Tribunal de Justiça e do NAS Farol. Membro e professora do NESME, publicou o livro A Imago Somatopsíquica na Fantasia Somática e vários artigos em revistas e livros. Maria Luísa vai nos falar sobre a fantasia somática como manifestação de violência. E você tem 30 minutos, Maria Luísa, com a palavra. Obrigada, Cecília. É um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar com vocês coisas que a gente se dedica a pensar a vida toda como a Gina, né? Como todos nós. Vinde, espíritos, que os pensamentos espreitais de morte, tirai-me o sexo, cheia-me deixando, da cabeça aos pés, da mais terrível crueldade. Espessai-me todo o sangue, obstruí os acessos da consciência, porque batida alguma, compungida da natureza, sacudir não venha a minha hórrida vontade, promovendo acordo entre ela e o ato. Ao feminino peito baixai-me, e fel bebei por leite, auxiliares do crime, de onde as vossas substâncias incorpóreas sempre se acham à espreita de desgraças deste mundo. Vem, noite espessa, e esbuça-te no manto dos vapores do inferno mais sombrios, porque as feridas, meu punhal agudo não veja que fizer, nem o céu possa espreitar através do escuro manto e gritar, para, para. Nesse trecho da obra de Macbeth de Shakespeare, Lady Macbeth clama por libertar seu ímpeto assassino, na ação muscular estriada, vigorosa, violenta e cruel, sem ter a intervenção de qualquer tipo de consideração, sem pensar crítico e nem reflexivo, quer consigo própria, menos ainda com o outro. Trata-se, a meu ver, da descrição estética perfeita do que seria uma fantasia somatossensitiva. Parto aqui de alguns norteadores prévios. De um lado, a questão do poder da pulsão de destruição em Melanie Klein, fundamentada aqui em Freud, vista como ação da libido narcísica fusionada à pulsão de morte, seguindo as finalidades de desligamento da pulsão de morte, e de outro, o desenvolvimento desde o pensar, entre aspas, de Freud, que é a fantasia inconsciente recalcada freudiana, até o pensar, entre aspas, em Melanie Klein, como fantasia inconsciente primária. Desenvolvi o conceito, em outro lugar, de um tipo de fantasiar primário, que é o mais arcaico dentre as fantasias primárias, o conceito de fantasias somatossensitiva. Naquela ocasião, pondo a trabalhar a teoria da fantasia de Melanie Klein, estava interessada, na época, em fundamentar a somatização, como sendo ela própria esse fantasiar somático. Aqui agora vou incluir, nesta conversa da fantasia somática e da imago somatossensitiva,
dentro da questão da violência. Agora me pergunto como esse pensar, entre aspas, somatosensitivo, poderia sustentar a ação de violência. Uma fantasia somatosensitiva em manifestação na ação muscular estriada. Um pensar vestibular e sinestésico, um pensar com os músculos estriados. Vou trazer no final uns fragmentos de um caso muito antigo e com criança que não é nenhuma criminosa, mas que mostrava o material desta manifestação desse tipo de fantasia. Então, com essa proposta, irei considerar como a teoria psicanalítica da fantasia inconsciente de Melanie Klein conversa com essa manifestação de violência. A fantasia em Klein, portanto, não seria apenas um pensar como fantasia inconsciente, aquela que se expressa por símbolos nos sonhos, no brincar e na arte, por equações simbólicas nas psicoses, mas ainda incluiria que são outro tipo de pensar, entre aspas, que é o que denomino de fantasia somática. Auditiva, pode ser, olfativa, gustatória, somatossensitiva, que são sinestésicas, musculares estriadas, né? Viscerais, vestibulares, de temperatura e de dor. Ciro Martins perguntou como podemos explicar as habilidades mentais e motoras que caracterizam a maioria dos delinquentes a ponto de escaparem impunes de inúmeros roubos, assassínios, embustes, etc. Rolla considera que esses indivíduos fizeram um tipo de especialização da coordenação motora estriada e, consequentemente, da coordenação do pensamento, que lhes permite cometer com o máximo de impunidade as ações fundamentais características do psicopata. Penso que, na verdade, a coordenação motora estriada, ela própria, pode estar constituindo ou pensar, que eu estou pondo entre aspas, que é a fantasia, depois eu explicarei melhor isso, constituindo o pensar desses indivíduos. Sua ação seria um pensamento-ação. Um pensar em musculatura estriada. Aqui, entretanto, não falarei de psicopatas. Aqui falarei de uma violência expressa em ação repetida, repentina, explosiva e bruta, na fala e ou nos gestos e movimentos, sem uma ação planejada, nem registrada integralmente pela consciência e pela memória da pessoa que age em violência, e que penso ser uma fantasia de fantasias primárias, somáticas do tipo somatosensitivo. Tentarei mostrar que na exploração do mundo interno das fantasias, onde habitam relações de objeto interno, há a possibilidade de se pensar um Hitler interno somatosensitivo dentro de todos nós. O foco será, em especial, das fantasias arcaicas primárias somatossensitivas, cuja natureza é carregar em si a pulsão de destruição, que é tomada como a fusão da pulsão de morte pela libido narcísica a serviço dos objetivos de desligamento da pulsão de morte. Tentarei, a partir dos conceitos de angústia e fantasia somática desenvolvidos anteriormente, demonstrar agora que as angústias e as fantasias arcaicas que habitam esse Hitler interno não só tendem a ser encenadas na somatização, nos órgãos lisos, né? Conforme já demonstrado então, mas agora incluirei que também são elas que se encenam na ação muscular da violência explosiva. Aqui se introduz e se propõe pensar em algo tão arcaico que seria a possibilidade de encenação de fantasias musculares, nessas manifestações de violência pelos músculos estriados do corpo de um único indivíduo. Elas próprias manifestações seriam essas fantasias, mas também indica a possibilidade de se manifestar em via inconsciente social, que eu vou falar mais adiante. Ao se mostrar na presença desse Hitler interno, descobre-se o sentido dos impulsos de reparação que se manifestam no sonhar, no brincar, na criatividade e no pensamento. Freud, já nas formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico, descrevia uma possibilidade metapsicológica para a continuidade do pensar no inconsciente. Quando tratará do pensar, entre aspas, que ele até coloca assim mesmo, como uma das formas de conceber mentalmente, como imaginar o é, deixando a partir daí aberta a compreensão para a continuidade entre o fantasiar e o pensar, que depois será o que trabalhará Melanie Klein. Trata-se do pensar calcado no ato de imaginar. Caracteriza-se um pensar, entre aspas, sobre o processo primário. Freud entende assim
ou pensar como um tipo de experimentação de atuação, não via ação muscular, mas via ação por meio da concepção, entendida como sinônimo para ele de visualização mental, que é a característica de figurabilidade visual típica do processo primário. Considera pensar, entre aspas, quando essa concepção mental se refere a relações entre impressões de objeto. E isso é que é fantasia para ele, que sempre necessariamente se apresenta em figurabilidade visual. Para Freud, esta concepção mental de relações entre impressões de objetos, que é a fantasias, sempre, então, e necessariamente se apresenta em figurabilidade visual, que pode ou não estar acrescida de impressões de outras modalidades sensoriais não visuais, acrescida às vezes de impressões auditivas, olfativas, gustatórias e assomatossensitivas, que são aquelas 5, eu repito, táteis, musculares, viscerais, vestibulares, temperatura e dor. Para Klein, isto não é necessário para existir o fantasiar primário. E a fantasia inconsciente para Freud também, ele considera aquela sociedade depois do recalque, ou seja, a fantasia inconsciente se refere ao sistema inconsciente organizado de Freud. Ele não trabalha a noção de fantasia depois do além do princípio do prazer, onde ele tem a segunda tópica, e aonde ele se propõe até que a gente percebe ali que isso é um inconsciente primário, mas ele não trabalha o conceito de fantasia. Fantasia em Freud fica restrito ao recalcado. Para Klein, isso então também não é necessário. Já existe um fantasiar inconsciente anterior ao recalque. E para Klein também, ela trabalha com imagens que não precisam ser visuais. Para Klein, a fantasia primária antecede, dispensa até o componente da figurabilidade visual. E parece mais que para Klein é um lugar para a imagem, para a fantasia, mesmo quando se trata de uma simples impressão de objeto, não precisa ter uma relação pela sensorialidade visual. Eu acho que é interessante, porque algumas das falas da Gina mostraram coisas desse tipo muito interessantes que ela decodificou no visual. As fantasias primárias, compostas de impressões sensoriais de modalidades pré-visuais, a todas desse tipo, eu considerei com o termo genérico de fantasias primárias somáticas, que eram as auditivas, olfativas, gustatórias e as somatossensitivas. Para as fantasias primárias, especificamente com componentes de figurabilidade somatossensitiva, táteis, sinestésicas, viscerais, vestibulares, de temperatura e de dor, denominei de fantasias somatossensitivas, e, por isso, construí o conceito de imago somatossensitiva, que seria o objeto somático dessas fantasias e que é um objeto fantasiado psíquico, né? Levo aqui em conta que Melanie Klein tem uma proposta que sigo de que o analista escute o soma através da escuta da angústia e da fantasia. Considero o soma como campo de batalha para o processo do fantasiar, o locus em que as fantasias inconscientes se encenam originariamente. Assim, há uma angústia somática que, ao percorrer o soma, o transforma em campo de fantasias inconscientes, ao fixar-se as imagens sensoriais, pré-visuais e pré-auditivas, isso encenado imageticamente em Klein. A fantasia somática está no lugar das fantasias primárias mais arcaicas, na sequência evolutiva do fantasiar. Nessas condições imagéticas, as defesas contra a angústia de aniquilação são também constituídas em imagos somatossensitivas. São defesas desse tipo: vômitos, diarreia, cólicas, ranger de dentes, contrair a musculatura, chutar, gritar, morder, arranhar, esmurrar, dentre outras. A partir dela, o fantasiar evolui em níveis de complexidade de fantasias, que permitirão o sonho, o brincar simbólico, a expressão artística, enfim, o sintoma neurótico. A violência pode ser a manifestação de uma fantasia somatossensitivas destrutivas, via violência muscular, uma incontinência abrupta e explosiva em manifestação de angústia somática, mais em imago somatossensitiva, muscular e vestibular. Efeitos de ruptura de um continente fictício e artificial nas psicoses e nas violências físicas descontroladas contra o outro.
nem sempre ligadas abertamente à maldade, à delinquência, menos ainda à psicopatia. Todos esses efeitos, entretanto, são narcísicos, sob a forma de um narcisismo destrutivo, tipo como explica Rosenfeld, em que a libido narcísica trabalha a serviço da pulsão de morte. Desde os trabalhos de Melanie Klein e seus seguidores, já vinha a constatação clínica a respeito dessa atitude do paciente narcisista destrutivo de fazer com que os outros vivam os sentimentos que ele próprio não tolera sentir. São pacientes com uma impossibilidade para pensar em emoções e, por essa razão, se constituem como narcisistas. Ferro, desenvolvendo as ideias de Bion, considera que uma forma típica de administrar aquilo que ele chama de proto-emoções não alfabetizadas e que estão à espera de serem alfabetizadas é o característico das patologias narcisistas. Penso aqui as proto-emoções como fantasias somáticas, sobretudo as somatossensitivas, verifiquei em meu trabalho clínico em pesquisa metapsicológica que aqui no pensar, entre aspas, na fantasia inconsciente primária kleiniana, estava o proto-pensamento de Bion, na ideia do fantasiar inconsciente de Klein, como pensar, entre aspas, o que denominei fantasiar somatosensitivo. Por quê? Estou aqui mostrando que o próprio texto da Melanie Klein a respeito do fantasiar inconsciente já complementava essa compreensão e elaboração feita depois por Bion. É pensar, entre aspas, é fantasiar. Ferro faz uma metáfora, a meu ver, perfeita, do edifício de vários andares construído sobre palafitas em um charco. Esse charco é cheio de crocodilos, proto-emoções, que são as fantasias somáticas e somatossensitivas para mim, né? E o ego se põe narcisicamente a salvo nos andares superiores, separado daqueles crocodilos. O contato com os crocodilos é barrado, e os crocodilos proto-emoções podem nadar livremente no charco. Isso vai compondo o desprezo, o sentimento de superioridade, o uso analgésico da inteligência como defesa do ego, ante o contato com as angústias que seriam devoradoras e dilacerantes, já que nunca foram metabolizadas e integradas nesse ego. O ego, que eu entendo, usando uma linguagem próxima freudiana, como sobreadaptado. Ou seja, bem lá em cima, né? Coloca ainda uma outra face da superioridade narcísica, o Ferro coloca que o sentimento de pobreza e miséria pelo ego estar separado das próprias emoções e em situação de exílio do si mesmo. É uma espécie de síndrome de mendigo, diz ele, que deve ser sempre negada, cancelada pela pompa dos palácios e fazendo o possível para que os crocodilos sejam administrados pelo outro, quem quer que seja o outro. Acrescento aqui, isso eu acrescento, e os crocodilos fantasias somatossensitivas vão se manifestando, assim, cindidos, e a parte da própria percepção, consciência e memória do ego, e do pensar consciente em violência muscular estriada. Um tipo de narcisismo destrutivo em que, ao evitar o contato com a dor mental, usa-se o recurso à sensorialidade sinestésica e vestibular e a manifestação da ação muscular estriada que caracteriza uma certa espécie de violência sobre o outro ou sobre si mesmo. Aquela que sai num repente abrupto e explosivo da ação, em que a força e a energia típicas da musculatura estriada se manifestam nessas ações musculares destrutivas para com o outro ou para consigo próprio. Essas manifestações são fantasias somáticas destrutivas vividas em ação muscular estriada. Não é que tem uma fantasia atrás e a musculatura que age, não, aquilo é a fantasia. Eu aqui entendo que não precisa haver ainda maldade, repito, mas sim fantasias narcísicas destrutivas que criam no mundo interno um ego frágil, com defesas incipientes e objetos superegóicos, arcaicos e invejosos. A ação violenta que os expressa diretamente se dá como uma fantasia somática. As fantasias musculares estriadas em ação violenta antecedem a maldade e são pré-condições desta. São ações violentas mergulhadas em narcisismo destrutivo, o qual é marcado pela inveja. Mas só mais tarde, em certa organização narcísica das defesas poderão ser qualificadas eticamente de maldade. Vejo, portanto, uma diferença radical entre a ação do delinquente psicopata, em que o pensamento planejado já determina a ação, e a ação do delinquente violento impulsivo, que apenas encena uma fantasia muscular estriada violenta, num repente,
numa ação que é dita sem pensar, mas que é um pensar sinestésico, sem qualquer planejamento e mesmo sem tensão consciente da ação muscular. Quer dizer, é o momento certo para a gente trabalhar com uma criança ou um puberto quando ele começa a se manifestar assim. Bion, aplicando o que descobriu a respeito dos grupos no início de seus trabalhos, diz que no grupo básico a linguagem não aparece como forma de pensamento propriamente dito, mas é uma forma de ação pulsional, instantânea, inevitável e involuntária. Está no seu inconsciente grupal, está no inconsciente grupal. Ele retomará a questão bem mais à frente em sua obra, em que passa a ter a concepção de uma vida grupal dentro da mente individual. Bion, ele percebe que essa concepção dessa vida grupal é um modo distinto de funcionamento mental, aliado à organização narcísica, mas que não é idêntica a ela. Essa ideia, para o Meltzer, já está no conceito de supostos básicos grupais, onde Bion diz que, em certo momento, apenas um dos supostos básicos pode estar afetivo, enquanto os outros dois ficam confinados no chamado nível proto-mental, o qual está antigamente ligado ao processo somático, pela leitura do Meltzer, e eu concordo com isso. Não está dito explicitamente por Bion nesta época, mas concordo com Meltzer, que considera que já está implícito lá na vida grupal interna de suposto básico o processo somático, intimamente ligado. Esta vida grupal interna evoca uma vida primitiva, talvez tribal, que se encontra nas profundidades da mente e que pode emergir como comportamento grupal, ou, por outro lado, como processos somáticos, podendo ter um impacto assustador, aterrorizante. Para Meltzer, Bion parece sugerir que temos de pensar em diversos estágios do desenvolvimento que ele chama de corporal, eu chamo de somático, em outro local eu expliquei isso, né? Inclusive os estágios embrionários, e certamente os tempos pré-natais, como tendo representações distintas na estrutura do self. É o edifício de vários níveis de ferro, com o nível proto-mental no charco em suas fundações. O funcionamento dessas partes primitivas do self e mentalidade de suposto básico grupal, que varre por completo as características mais importantes da mente individual, varre a capacidade de observação, de pensamento, de julgamento, também varre toda a possibilidade de brincar com a realidade, de expressar esteticamente e de fazer reflexões éticas. Essas primitivas partes da personalidade pensam com o soma e obedecem às leis que estão mais próximas da neurofisiologia do que da psicologia, diz Meltzer. Digo, partindo de Klein, que são o fantasiar primário. Ou seja, não existe soma para nós neurofisiológico apenas. São fantasias somatosensitivas. Cassorla nos lembra que uma pessoa pode conseguir representar numa pintura, suas fantasias e ódio assassino. Mas se a pessoa não consegue vender sua tela porque teme que o comprador poderá matá-la, ela está ativando um processo psicótico. Todos sabemos disso. Mas se, ao contrário, essa pessoa desenvolve uma inibição do pintar, temos presente a fantasia somática oposta pela contração muscular, com o que segura o pincel e retesa o corpo. Nas inibições, as pessoas relatam que ficam presas. Também pode acontecer com o escritor ou com o escultor ou com a criança aprendendo a ler. Aqui proponho que, se a pessoa realiza, numa impulsiva e não planejada ação muscular estriada, um assassinato violento a dentadas, arranhões, bofetadas, murros, pontapés, pauladas ou facadas, muitas vezes múltiplos, e esta ação seria a manifestação direta da fantasia somática, fantasia sem nem sequer ter conseguido alcançar o status da equação simbólica das psicoses, e nem de longe alçar o nível de simbolização do tipo de fantasiar presente no sonhar, no brincar, na criatividade, no pensamento propriamente dito. Essa simbolização só se faz pelo processo de reparação simbólica pensado por Melanie Klein. A reparação é o elemento mais forte dos impulsos libidinais construtivos e criativos que constitui a fantasia reparadora, ou seja, a fantasia de consertar, de corrigir, enfim, de reparar os efeitos dos componentes pulsionais sádicos e destrutivos, particularmente após episódios de manifestação de violência. Para o pensamento kleiniano, a fantasia reparadora é o alcance do simbólico por excelência. Agora eu vou falar do Hitler em Lia.
Focarei rapidamente no caso, bem rapidamente, o que é imenso esse caso. Focarei rapidamente no caso atendido por mim nos inícios dos anos 80, já trabalhando com análise, a manifestação de um Hitler interno, um objeto interno ou imago somatosensitivo. Em fantasias somatossensitivas, nas sessões lúdicas e na vida da paciente, que aqui vou chamar de Lia. Depois a gente conversa sobre o sentido do nome. A análise de Lia transcorreu dos quase 11 anos aos 16, 2 vezes por semana, tendo evoluído neste período de um diagnóstico de limítrofe intelectual e de atraso perceptivo motor para uma vida normal, saindo da classe especial que frequentara para passar a uma classe comum, na mesma escola particular, em poucos anos de análise, sendo que conseguiu se formar aos 21 anos para morrer aos quase 22 anos de um AVC hemorrágico grave. Desde menina, bem pequena, no primeiro ano de vida, Lia tivera graves convulsões, acompanhada por neurologista que acompanhou em tratamento até a alta aos 19 anos. Hoje entendo que suas convulsões e suas crises de ausência já encenavam a presença de objetos internos superegóicos terríveis, imagos somáticas destrutivas. Imagos somáticas destrutivas. Quando chegou à análise, ela apresentava ações que eram fantasias somatossensitivas no quebrar com ações manuais de pressão e força, lenta e renitentemente os objetos de sua caixa lúdica ou da sala, quer jogando longe ou então, ao contrário, jogando longe, impulsiva e repentinamente, qualquer objeto que tivesse à mão, inclusive fazendo assim, né, os óculos da analista, que na época eram casualmente e teriam de ser com lentes de acrílico. Nos primeiros 4 meses de tratamento, Lia se colocava para com a analista em reuniões sociais, como se estivesse em reuniões sociais, apaziguadoras, e a analista fosse a companheira imposta delas. Após esse período, passou por uma fase agressiva, que durou aproximadamente 1 ano. Eu estou pulando algumas coisas para focar só nas manifestações de violência. Lia assumia postura retesada e hostil, feições endurecidas, olhar baixo, ricto labial, que hoje entendo como sinestésicas e vestibulares, essas fantasias, conduzindo suas atividades lúdicas paulatina, obstinada e obsessivamente, a destruição de materiais, tanto da caixa como da sala, procurando no início das sessões aparentar uma destruição acidental e, no final, agir mais abertamente. As construções e algumas interpretações da analista nesse período desencadeavam um processo de agressão verbal aberta, sob a forma de ironia, menoscabo e xingamentos dirigidos a analistas, chegando mesmo a gritar, dos quais depois, quase em seguida, sequer se lembrava mais deles. Entendo agora que essa agressão verbal eram menos palavras com significado do que fantasias musculares sinestésicas, em que a movimentação da língua e do diafragma eram as imagos somatossensitivas terríveis que ejetavam assim em mim, encenações em palavras. Seguia-se a agressão física aberta contra os materiais, os móveis das salas, além de tentativas contra a pessoa física da analista, via com as tesouro infantil em riste, jogava peças de jogos de construção em madeira, lançava ou chutava bancos de madeira da sala em cima da analista e das coisas, ameaçava com objetos de madeira e plástico pontudos, como lápis, cascos de caneta esferográfica, palitos de encaixe em madeira e palitos de picolé. Considero agora que eram manifestações de fantasias somáticas sinestésicas. Algumas vezes tive de usar firme contenção em palavras, enquanto desviava de ela me acertar e suspendia as sessões. Nessa fase, a agressão tendia a durar 2 a 3 semanas seguidas, intercaladas por uma sessão de apaziguamento, de temidas reações de contra-agressão de minha parte, o que era então interpretado. Adotava assim, essas sessões, né? Ela
comportamento bonzinho, do tipo bem adaptado, forçado e até bajulador, de submissão artificial, para ganhar atenção e afeto. Nesse período, às vezes, ela fingia dormir, em sutil hostilidade. Outras vezes, de fato, tinha crise de ausência em plena sessão, o que penso hoje como fantasias somáticas mais graves, somatizações cerebrais, propriamente ditas. Na época, eu entendi apenas como que uma angústia disparava a patologia médica. Depois de um ano de análise, a manifestação em comportamento agressivo desapareceu, mas a luta de Lia continuava contra a insegurança para poder superar amplas dificuldades psicopedagógicas e fonodiológicas, e essas também, hoje em dia, a gente pode percebê-las como somatossensitivas, como a hipotonia labial, por exemplo. Após tratamentos que duraram todo o tempo de sua infância e puberdade, os quais antes da análise não tinham evoluído a contento, ela consegue melhorar e reagir bem aos tratamentos outros, psicopedagógicos, ela tinha tudo que era tratamento, quando chegou para mim, ela fica liberada. E aí ela volta para a classe, já tinha voltado para a classe normal, né, para uma classe comum, não estava mais em classe especial. E aí ela começa a fazer, na própria sessão, exercícios, vamos dizer assim. Ela vai inventando exercícios para a sessão que se prolongavam por semanas, dando a ideia de um esforço comum em conjunto, né, dela e da analista, em uma direção a conquistar. Por exemplo, bordar um panô, fazer um cesto de pães, de palitos de sorvete, modelar e pintar uma caneca de massa acrílica a partir de uma Maria garrafa de Luísa, plástico. Já estou terminando aqui. Falta só um parágrafo para contar do finalzinho dela, né? Então, ela faz um monte de trabalhos, uma verdadeira construção na transferência. E nesses muitos caminhos percorremos juntas, e não cabe aqui o resto. Só uma coisa, no último ano de análise por associação livre, Lia falava a respeito da impressão que lhe causara ver sua avó viver até os 102 anos, dizendo, a impressão mais forte que tive na vida foi a impressão de como pode ser longa a vida humana. Ela revelava nessa afirmação preocupação e surpresa perante o nascer, o morrer, mas sobretudo com o tempo de duração da vida humana. E começava o início do término de uma análise. Quanto tempo duraria ali a nova? Ela foi pedindo alta, né? Quanto tempo duraria ali a nova e o efeito da análise? Parece ter sido a pergunta, acrescida de uma outra, esta última, não percebida na época por mim. De quanto tempo duraria uma Lia viva, nascida para a vida ali na análise? Só se pode entender isso como um conhecimento inconsciente por Lia, uma fantasia primária somatossensitiva de sua vulnerabilidade somática, que estavam manifestadas em fantasias somatossensitivas desde o início da vida de Lia, que permanecia e que, nesse momento, foi impossível de ser ouvida na transferência, o que mais se refere aos limites da possibilidade da psicanálise. Por quanto tempo essa jovem poderia se representar viva? Algo demoníaco escapava. E era uma fantasia somatossensitiva destrutiva. O Hitler lia, o objeto somatosensitivo permanecia. O AVC dela foi de uma doença congênita, né, de uma coisa congênita que na época não tinha aparelhagem para nenhum neurologista verificar. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa passar um pouquinho, mas é difícil. A gente, às vezes, começa a falar mais devagar ou mais animado, né, e fala mais frases. Está sem som. Microfone, Cecília. Desculpa, então vou começar de novo. Então, eu queria agradecer a Gina e a Maria Luísa por suas apresentações tão ricas que destacam e enfatizam a importância, a dificuldade e a relevância do trabalho. Fechou de novo, Cecília, o som. Está fechando sozinho. Eu sei como é que é. Esses... Que destacam e enfatizam a importância, a dificuldade e a relevância do trabalho do analista
ao captar e ser capaz de entrar em contato e de suportar as experiências mais arcaicas dos nossos pacientes, possibilitando, assim, o resgate das mesmas e trazendo-as à luz para que possam se desenvolver e propiciar o crescimento afetivo do paciente. Eu vou abrir agora para perguntas, dizendo que as mesmas devem ser escritas no chat e elas serão devidamente encaminhadas para cada uma das duas palestrantes. Muito obrigada a vocês. Então, vou falar aqui para vocês que o pessoal do chat está só elogio para vocês duas, tá? Depois vocês podem verificar na gravação. E eu vou começar aqui por ordem de apresentação. Então, tem uma pergunta para a Gina, feita pela Suzana. Gina, a Reverie traz ao analista uma experiência da dimensão do tempo que rompe com a lógica do tempo linear, passado, presente e futuro? Está mutado. Está sem som, Gina, você está sem som. Desculpa, gente, a gente esquece de fechar e abrir. Então, boa pergunta essa. Eu entendi há pouco tempo a relação da imagem, né, da Reverie, dessas experiências que nós temos na sala de análise, que irrompem, né, na sala de análise, na nossa mente, né, como uma cesura, né? Então, eu olho por aí sim, Suzana. Não sei se responde. Se não responde, por favor, escreva lá. Novamente, a gente continua. Ok. Então, eu vou passar para a segunda pergunta, para a Maria Luísa. Maria Luísa, é a Margarete Marques que faz a pergunta para você. Ela faz um comentário junto com uma pergunta. Maria Luísa, identifico aqui que após perda de minha mãe, experienciei sentimento de desamparo e calafrios, e nas madrugadas, hipotermia. Medi a temperatura. Essas são imagos somossensitivas de desamparo? E aí ela complementa. Também de um paciente de 13 anos que não lembra a motivação de seus atos violentos e que não lembra o ato violento. Lembra apenas após relato de alguém da cena, como um blackout mental, como se não houvesse pensamento. Essas foram as duas. Tá, deixa eu abrir o som aqui, essas perguntas, tá, perfeito. Eu acho que são bons exemplos. Veja bem, quando a gente está em estado de luto, né, bom, é natural, ela tem um psiquismo organizado, então ela vai para a cama, percebe que sente isto. Outra pessoa poderia ficar realmente doente fisicamente, né? Somatizar propriamente dito. O que ela está vivenciando é uma fantasia somática perfeitamente comum. Você sabe que até bioquímica, porque a alteração, para você ter essas sensações, ela não é que assim, algo na minha mente provoca uma mudança bioquímica no meu corpo. A mudança bioquímica do meu corpo é um estado que reproduz o quê? Quem é que sente isso daqui, gente? Quem é que é a primeira vez na vida que a gente sente frio, não digo calafrio, e hipotermia? Quando a gente nasce. É muito rápido, é um impacto, a tal da cesura, apontada pela Gina, né, que é calcado o conceito, inclusive, nessa separação brutal, né, que ocorre. Então, o que é que acontece? Com a perda da mãe, a gente revive, e eu acho que isso, assim, que qualquer um que já perdeu a mãe revive do seu jeito, mas revive fantasias arcaicas que estão, a imago é do corpo, e a angústia somática. Não é uma coisa que está abstraída do corpo, ela está lá. Então, ela está revivendo. Aquela cena é uma fantasia, não é causada por uma fantasia. Ela própria é. A outra coisa muito interessante é isso mesmo, o Margarete,
O paciente de 13 anos, todos os meus Maria pacientes... Luísa, desculpa, só complementar do paciente dela, ela também coloca que esse rapaz viveu violência e abusos na infância e hoje vive em abrigo. Uma complementação. Sim, exatamente. A violência nunca, quando ela é desse tipo, ela nunca é lembrada. Ah, então esse cara já é um delinquente. Não, ainda não, pode virar. O que vai depender? Qual é que é a diferença, né? Se ele vai encontrar algum humano, no caso, se ele vai encontrar, no nosso caso aqui, um analista, mas podia ser algum humano, que dê continência sem ser o bonzinho e sem ser o malzinho, sem fazer de conta que está tudo muito bem, obrigado, que isso é normal, e nem dizer, você não presta para nada. Então, o que acontece aqui? Ele não vai lembrar mesmo, é típico. Pode ver essas pessoas que batem na mulher, ou qualquer coisa, a não ser que seja aquele psicopata articulado, e mesmo assim, muitos deles relatam, algo toma conta de mim. Não é algo, são os crocodilos mesmo, né? Ou seja, então, se você pegar o delinquente, esse menino, ele vai ser chamado delinquente. Agora, ele está repetindo uma história, mas é só por isso? Não. Se ele já viveu esse tipo de situação, é porque, na relação com os objetos primários, ele não foi muito bem protegido, não? Ou vocês acham, assim, que alguém que viveu abusos teve figuras primárias que sabem cuidar e proteger? Não necessariamente, às vezes é a própria figura primária que abusa. Né? O próprio pai, a própria mãe, o próprio tio. Esse menino aqui tem, como todos nós temos nossos crocodilos, só que ele não aprendeu a poder sonhá-los. Por exemplo, aquilo que eu achei muito bonito, que eu gostei que a Gina falou antes, porque eu achei interessantíssimo vir essa imagem. O que acontece conosco? A gente que vai sonhando pelo paciente. Só que quando a coisa é muito arcaica, vem como sonho visual, como lá dizia o Freud, porque a gente já é um ser, espera-se, todo organizadinho, pelo menos neurótico, que já fez recalque, então a gente não vai, mas às vezes tem situações, uma vez uma supervisionando a minha, ela teve dor de barriga no meio da sessão, e não entendeu o que aconteceu, porque depois não teve mais e nem antes. Aí, nas sessões seguintes, o paciente estava com câncer de intestino. Teve uma fantasia somática que se comunicou inconscientemente e que ela viveu ali, mas isso é muito raro. Agora, veja, quando vem como forma de imagem visual, que é muito, a gente utiliza muito mesmo, porque não tem outro jeito. A mãe desse bebê, ou a mãe dessa criança, ou o menino de 13 anos, não pode metabolizar isso. Em geral, essas pessoas têm uma genética e uma transgeracionalidade de fantasias de outros que agem assim. Com os crocodilos tomando conta, depois o ego diz, eu não sei de nada. E se você não contar para a pessoa ou filmar, a pessoa não acredita. E aí vem aquelas explicações demoníacas, que é o demônio, mas é demônio, é o demônio dos crocodilos internos. Eu não sei se eu respondi, Ana. Vou acompanhar aqui no chat e ver se ela faz mais algum comentário. Tá. Posso passar para a segunda pergunta, para a Gina? A Sandra Mello te pergunta, Gina, essas imagens que surgem na mente do analista são da ordem da imaginação em si, ou por emergirem na situação ou campo analítico podem ter uma característica específica ou diferenciada? Se a gente pensar em termos de imaginação, nós estamos falando de uma atividade que está muito mais ligada ao consciente, né? Se nós falamos de Revre, desses fenômenos que acontecem no encontro analítico, então nós estamos falando de um estado de regrediência, né? Regrediência é um termo utilizado pelo César Bottelá e Sara Bottelá, que inclusive eles fazem um comentário, né, que quando o Streschey traduziu a obra do Freud, ele utilizou a palavra regressão, e se a gente pensa em regressão, nós estamos pensando em patologia, né?
e não é de um estado de regressão, não é um estado de regressão que a mente do analista entra, embora isso também possa acontecer, mas esse estado de sonho, para que aconteça o estado de sonho, existe uma regrediência, né? Ele corrige, ele faz essa observação, que eu achei bem interessante. E é nessa regrediência, então, nós temos um acesso a algo muito mais profundo, que é a tal da figurabilidade lá, desde a interpretação dos sonhos de Freud. Né? Só que aí, esses autores que vieram depois, eles foram, assim, complexificando esse pensamento, caminhando um pouco mais, né? Como aquilo que eu disse, né? A psicanálise é uma sonda que expande o campo que investiga, né? Justamente por isso, porque nós, né, os outros autores que vão chegando, né, vão também caminhando, né, com tudo isso, e vão expandindo esse pensamento, né? Então, hoje nós temos muito mais recursos para pensar, né, mas é já de lá, né, do que Freud iniciou lá na interpretação dos sonhos. Então, é um estado mais profundo, que acessa o inconsciente também. É verdade. Algum complemento? Posso fazer a próxima pergunta? Eu posso falar uma coisa, por isso que nós, analistas, temos que nos analisar e sempre, para poder ampliar essa nossa capacidade de sonhar, o que o paciente não chegou a sonhar. E transformar os não sonhos, né, que nós temos na sala de análise, em sonhos, né, porque é um processo, né? Exato, e a gente tem que fazer primeiro com os nossos crocodilos, né? Eles entram todos. Pronto, Mana. Tem uma pergunta da Thalita Somense. Maria Luísa, você poderia nos falar um pouco mais sobre o Hitler interno, encenado na somatização, e a relação que me parece haver com o irrepresentável? Sim. O irrepresentável é um termo que, quando se trata do pensamento kleiniano, ele não é ausente de pensamentos. Ele é ausente de representações propriamente ditas. O representante, representação de palavra em Freud. É disso que é o irrepresentável, né? Botella e Botella tem aquele trabalho belíssimo, né, Gina, sobre a história sobre o representável, e é muito bom esse livro. Agora, o Hitler interno é algo que, assim, eu não pus nesse trabalho, porque não cabe, nem dá para pôr, mas eu apresentei recentemente num outro evento, que foi o evento de grupo. O Hitler interno, ele me vem à mente a primeira vez na minha vida, quando eu, assim, atendi há muitos anos um psicótico no consultório e outro cara que eu atendi dentro de um grupo, né, dentro de um trabalho hospitalar, um atendimento grupal. Pacientes que se sentiam nazistas e diziam-se nazistas, mas eram psicóticos, eles deliravam. Na hora que delirava, eu sou um nazista, na hora que não delirava, nem sabia disso. Ou então ficava muito perseguido com o nazista. E eu fui aos poucos descobrindo esse Hitler interno, e aí lendo alguns comentários, os comentários da Frank sobre a Melanie Klein, a autobiografia dela, eu comecei a ver o Hitler interno nas sessões do Richard, que a Melanie Klein atendeu, né? Isso está em outro artigo, que foi o trabalho de grupos. O Richard foi onde Melanie Klein descobriu que se você reconhecer, isso é uma carta da Melanie Klein a Frank, que vai estar nesse outro artigo, que se você reconhecer que o seu medo do Hitler, isso na época que ela atendia o Richard, que o Hitler estava lá atrapalhando tudo e matando gente. Se reconhecer o Hitler interno, você sabe lidar melhor com o Hitler externo. Ou seja, se a gente reconhecer bem os nossos crocodilos internos, por isso que eu chamo isso de Hitler, porque foi inspirada muito com essa frase da Melanie Klein, que ela não falava muito, porque a Strass insistiu com ela, fala sobre a guerra, fala sobre a guerra. Ela falou assim, eu não quero falar sobre a guerra, eu quero falar que eu acho que um analista poderá lidar melhor com
o Hitler externo se ele souber lidar com o seu Hitler interno, mas que qualquer um que estiver nesta guerra tem que lidar bem com o Hitler interno para lidar acertadamente com o Hitler externo, senão ele vai se destruir internamente. E ali que veio a minha inspiração, porque assim, de ficar chamando isso de Hitler, porque veja bem, qual é a diferença entre as ações do crocodilo e do... Não estou dizendo que ele fazia manifestações somáticas, o Hitler, eu estou dizendo que simbolicamente é uma imago onde o músculo é um nazista, quase, né? É por aí, eu não sei se expliquei. Mas irrepresentável é sem representação, palavra, não é sem fantasia. E muitas vezes se confunde isso, porque quando eu fiz a primeira minha pesquisa, eu falei, primeiro eu vou sustentar direito essa história da descarga de angústia no soma, sem nenhuma fantasia, para depois ver o resto. Aí eu percebi que, realmente, a fantasia primária comporta isso, só que precisa redefini-la muito bem. Dizer, olha, uma fantasia primária muitas vezes não tem visual nenhum. Por isso que o analista transforma já lá. Na hora que ele vê, tem a visão, ele está transformando algo já. Do que no paciente não chega nem a isso. Porque quem chega a uma fantasia visual consegue trabalhar com ela. Consegue até sonhar dormindo, por isso que a paciente da Gina passou a sonhar, os meus também. Tanto os somatizadores como os violentos, essa menina, por exemplo, depois saiu, ela consegue se formar um monte de coisa, só que o que acontece? O rebote estava lá. Eu, naquela época, não tinha preparo para saber disso, né? E eu sabia, eu consegui trabalhar todas as questões da somatização, ela melhorou muito, mas até teve alta da ausência, mas tinha lá algo silencioso, pronto para explodir. E explodiu que hora? Na hora que ela estava formada, começando a trabalhar e ia casar, né? Ou seja, e isso eu acho, viu, que hoje em dia a gente tem mais recursos, é como a Gina falou, mais recursos de conhecimento para poder lidar com isso e poder falar, não estou louca. Porque, olha, fulano já falou, Beltrano já falou. Agora, o que eu quero, acho muito importante, não é só a gente falar em protosmoção ou protopensamento, é lembrar que isso é a fantasia que uma mulher criou. Com a intuição dela, ela não era acadêmica, não era nada, ela atendeu criança e psicóticos, e ela conseguiu acessar esse mundo não visual, imagético, poderosíssimo e inconsciente, e chamou isso dessa matéria-prima do fantasiar. Não sei se expliquei, é isso. Nós temos mais 1 minuto, eu não sei se há tempo para mais alguma pergunta. Tem muitas perguntas aí, Ana? Tem umas Quantas? 4 perguntas. Quanto? Você Umas consegue 4 reduzir para, sei lá, a gente podia passar quanto? Mais 1 minuto para cada uma, para a Gina e para... A gente reduz mais, então. Lê todas as perguntas. Para a Gina e 1 minuto para a Maria Luísa, não mais. As perguntas tem mais aqui para Maria Luísa. Mas Então, faz todas, a Gina pode responder junto também. Fala todas e a gente sintetiza curtinho. A Isabela Calil perguntou para você por que lia. Aí, a Eliane Marracini. Maria Luísa, você acabou de nos contar mais claramente como podemos identificar as fantasias inconscientes / somatopsíquicas ao ouvir o soma, lançando mão de nosso sonhar de analista para tanto. Aí tem uma outra pergunta. Vem da Suzana. Belo texto, Maria Luísa, que exige mais de nós, mas vou colocar o que veio. O caso Lia me lembrou Klein, quando no caso Dick supôs que ele teria flash da posição depressiva, no momento em que devia ter conseguido fazer a cisão. Podemos pensar que poder alcançar a reparação leva Dick a se tornar, entre aspas, autista, para, não, entre aspas, pensar? Elia, poderíamos pensar que ficou com muito medo da Lia viva? E a da Gina, qual que é a outra pergunta? Não, era para você. Bom, mas você quer responder também, Gina? Ou quer que eu responda primeiro? Tá.
Olha, a primeira coisa, por que Lia? Lia na Bíblia é aquela esposa do Jacó, que depois virou, né, o Israel, né, o Isaac, né, desculpa, Israel. Ele é a menos amada. Eu não contei toda a história, mas ela era a menos amada, inclusive por esse superior interno, né? E a parte da... O que eu posso falar? Programa que isso aqui é YouTube, né? Deixa eu ver. A parte da constituição, do processo reparatório de Lia foi belíssimo, né? Foi assim uma coisa, aquela coisa daqueles palitinhos sendo colados, um cestinho assim que ela montou, o outro suporte de caneta, mas não era ela sozinha, ela pedia para eu participar, virava, e eu ia em palavras fazendo a construção do trabalho junto. Ela passou a ser uma menina alegre, confiante na própria inteligência, porque antes se achava tudo. Antes ela precisava ser a doente e a que não sabia para chamar o amor dos outros. E depois isso se organizou, ela passou até a não ter ausências no meio do trabalho analítico, saiu de tudo que ela tinha tudo, psicopedagoga, psicomotricista, fonoaudióloga. Quando ela veio para mim é porque nem o neurologista nem ela estavam dando conta e falaram, olha, o problema é emocional. Era mais sério do que isso. Olha, tem mais 2 perguntas. Tá bom. Precisa ser breve, porque já são... É que eu não sei se eu respondi todas, mas tudo bem. É que tem a da Suzana, é mais complicada, tem coisas que eu não posso dizer aqui. Tá bom. Quer fazer as perguntas? Você consegue? Para quem for, eu não sei, quer seja para a Gina, quer seja para a Maria Luísa, só para dar uma iluminada. Eu vou me permitir ir até 12:05, tá bom? Tá bom, que ótimo, que bom. 3 minutos. Faz, Anelias, por favor. As imagens somatosensitivas poderiam ser clusters, blocos, unidades primárias do transgeracional? Sim, com certeza. É aquilo que o Meltzer fala, que é do pré-natal. O pré-natal, ali próprio, reconhece, não é só dentro da barriga, que a psicanálise hoje em dia pensa. E eu já vi isso, olha, quer ver onde eu vi isso, gente? Vejo até hoje aqui, de novo, né? Em pacientes que têm uma história, como é que eu falo isso? Uma história familiar de perseguições, torturas, e o paciente não sabe. Me lembro sempre de uma história de alguém que foi contada a mim, né, e que está em livro, mas que atendia uma criança, e não entendeu o que era aquilo que aquela criança compulsivamente desenhava sempre uma choça pegando fogo. E um homem gritando. Aí, numa sessão, a analista resolveu fazer uma sessão familiar com a criança junto, e apareceu de novo. A mãe começa a chorar desesperadamente, o pai não entendeu nada. Eles eram africanos imigrantes, só que a mãe tinha vindo lá do raio de uma tribo diferente, eles se encontraram aqui, e o avô da mãe, só a mãe sabia, ela não tinha contado nem para o marido, o avô da mãe tinha ficado queimado numa choça nessas perseguições de tribos lá. Aí está representado simbolicamente no brincar, mas poderia ser no corpo dessa criança, poderia ser na violência, pode ser. Com certeza, o transgeracional está aí. Bom, acho que já são 12:05, eu acho que a gente encerra, então. Tem mais muita pergunta, Ana? Não, tem uma para a Gina. Tem uma para a Gina. Faz a pergunta para a Gina, então. Um momentinho. Ana, você pode fazer a pergunta. Só um momentinho. Deixa eu procurar aqui a da Gina. A Sandra Mello pergunta para a Gina. Acho que eu já perguntei, né, da mente do analista, da ordem da imaginação em si ou por
emergir a Sim. situação. Já. Já Então, terminou? terminou. Então, tá bom. Então, mais uma vez, quero dizer que foi extremamente rica, tanto as duas apresentações foram muito boas, e eu convido a todos para continuarem na parte da tarde, assistindo a nossa mesa 2, e aos que se inscreveram para o outro seminário clínico. Muito obrigada e parabéns para vocês duas. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Luísa, obrigada, Cecília, Obrigada a todos Ana, vocês. Obrigada, Camila, Gina. a todos Obrigada a presentes. todos. Obrigada. Obrigada.